Tamo de volta com mais um episódio da nossa série de coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. Esse 24º episódio tá bem especial, já que nele eu falo sobre relatos de aparições fantasmagóricas, conto a história da misteriosa mulher do Salão de Saint-Denis e por fim falo sobre o que acontece caso o Arthur use uma bandana na missão Agiotagem e Outros Pecados parte 3. Então se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do EG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa no dia 11 de março. Diversos membros já receberam o kit em casa, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. E se tu tá em busca dos melhores jogos para PlayStation ou Xbox, saiba que tu não precisa procurar mais, já que a nossa loja parceira, a Friga Games, tá com uma mega promoção em todo o catálogo, incluindo os mais recentes lançamentos. Não perde a oportunidade de adquirir o EA Sports FAC 24 por menos de R$100 e o Call of Duty MW3 por menos de 150. E para os apaixonados por Red Dead Redemption, saiba que toda a franquia está com preço mega especial no site. Então para de perder tempo e clica no primeiro link da descrição para aproveitar as ofertas. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar esse vídeo com a sugestão do inscrito Luan Rosa, que me pediu para falar sobre o relato do reverendo Swanson no acampamento, contando que presenciou um fenômeno sobrenatural no pântano. There's ghosts in the swamp. Ghosts. I saw them. There's ghosts in your head, Reverend. Ghosts. Ghost. I saw a ghost. A young woman. You've lost your mind. You poor bastard. You all right, Reverend? I know what I saw. A girl. A ghost of a girl in white. Be seeing things again? Apparently, the old fool. It gets worse by the day. E como deu pra ver, ele tá bem perturbado e alega ter testemunhado um fantasma chorando no pântano de Lagras. Mas como era de se esperar, as pessoas do seu acampamento desacreditaram do seu relato, já que ele está constantemente alcoolizado por conta do seu problema com a bebida. Mas o problema do bêbado e do mentiroso é que quando eles contam a verdade, ninguém acredita. E é justamente esse o caso com o reverendo Swanson, já que dessa vez ele tá falando a verdade. Quem joga o Red Dead 2 há um tempo já sabe, mas existe de fato uma fantasma no pântano de Lagras. Ela é uma jovem mulher chamada Agnes Dawn. Nós podemos encontrá-la em 16 eventos diferentes e únicos, com a moça contando a sua trágica e triste história de amor com um homem que a rejeitou. Eu fiz um vídeo completo sobre isso em 2022, mostrando todos os encontros e explicando a história completa da fantasma. Eu também consegui uma entrevista exclusiva com a atriz Caitlin Balch, que interpretou a fantasma no jogo. Ela me contou várias curiosidades e bastidores interessantes das gravações. Eu vou deixar o link pro vídeo na descrição para tu assistir logo depois desse aqui. Nesse próximo tópico eu vou responder a pergunta dos inscritos Dalmon Garcia, Daiane Dias e Igor Alves. Os três me pediram para falar sobre a misteriosa mulher que fica sentada no sofá do Salão de Saint-Denis. Essa mulher atrai muita curiosidade, pois apesar de ter algumas falas e ficar até mesmo marcada no mapa, não é possível ter grandes interações com ela, como uma missão ou coisa do tipo. Nós iremos começar pelo seu nome, que é Lillian Powell. Ela é uma socialite da cidade de Saint-Denis, que é conhecida por sua riqueza, filantropia e apreciação por obras de arte. Ela também é esposa de um notório compositor chamado David, que apesar de não conhecermos na história, é famoso pelo seu charme e pela composição da música A Long Section for the Timpani. Em seus diversos diálogos, ela pode falar um pouco sobre a sua juventude, revelando algumas informações sobre os seus pais, já que certa vez ela fala que o seu pai contratou um ótimo tutor que lhe ensinou muitas coisas. Com tutor, ela provavelmente se referia a um professor, o famigerado homeschooling. Com tal informação, nós podemos presumir que ela conquistou a sua fortuna sendo uma herdeira de uma rica família, o que, se pensarmos, faz total sentido, já que por não trabalhar, ela sempre pode ser encontrada no Salão de Saint-Denis, permanecendo por longas horas no local. Essa rotina perdura por diversos anos, tanto que podemos encontrá-la durante o epílogo, onde podemos constatar que o tempo não foi nem um pouco gentil com a moça. E apesar de ter nascido em berço de ouro, seu ambiente familiar
familiar era bem conturbado, já que, pelos relatos da Lillian, a sua mãe era uma mulher tão irritante quanto ela. Tal personalidade levou seu pai a se suicidar, já que em um dos seus diálogos ela revela que ele se enforcou. Por conta disso, ela é tão conhecida na cidade, já que é herdeira de um dos homens mais ricos de Saint-Denis. Inclusive, tal notoriedade lhe rendeu até mesmo uma carta dedicada à sua pessoa no set de Americanos Proeminentes. A carta com seu retrato pode ser encontrada na cidade abandonada de Pleasance, a descrevendo como uma apreciadora de artes e filantropa. Estar nesse set de cartas é uma tremenda honra, pois, além da Lillian, ele contém outras ilustres figuras da sociedade, como Cornwall, militares e até mesmo presidentes. Além da carta e do salão, ela também pode ser vista na festa do prefeito de Saint-Denis durante a missão Gaiatos na Gaiola. Como eu já falei em outros vídeos, essa missão é um verdadeiro deleite para os apreciadores de lore em jogos, já que todos os convidados são importantes figuras da sociedade, das quais o Arthur pode interagir em algum outro momento da história. A Lillian é um desses exemplos, já que pode ser encontrada no final da escadaria estando pra lá de alcoolizada. Get me a bloody drink, will you? A small one. Just big enough for me to swim lengths in, you know? Yes, madam. You know it. Great fuck, I'm drunk. You know, I used to be a great beauty. And an even greater wit. Time. What a total bastard it is, huh? And again, I always loved bastards. The real ones, I mean. Wedlock. Hugely overrated. I tried it enough. Well, I tried both. You know, bastards and marriage. I even married a bastard. It didn't work out so good. Oh my God. I should not have got up this morning. I need to go and sit down and have a little rest. I'm just gonna... Is anybody listening to me? I know I look like a drunken harlot, but let me be very clear, young man. I am a drunken harlot. Como deu pra ver, ela estava bêbada, totalmente fora de si, da mesma maneira que podemos encontrá-la no salão, onde ela geralmente está reclamando ou pedindo alguma coisa. Ela possui inúmeras variações de diálogo, sempre pestanejando sobre alguma coisa. Ela pede para que o garçom lhe sirva mais bebida, reclama dos moradores da cidade, lhe chamando-os de idiotas e desinteressantes, e pede até mesmo para que lhe tragam cocaína. Então, além de uma alcoólatra, ela também é viciada em outras drogas. Ela pode ter algumas interações curtas com o Arthur, geralmente jogando conversa fora e continuando no seu ritual habitual de reclamações. Good evening. What are you looking at, cowboy? Well, I ain't too sure. Well, that's a feeling I imagine you're just too familiar with, darling. Now shoo, please. I'm waiting for someone interesting to turn up. Nice to see you again, cowboy. And you, Miss, Lillian Powell. I used to be quite well known. Now I'm just the bloody town drunk. who knew you? The worst types, darling. Intellectuals. In other words, men without balls. Hermaphrodites, as my mother would call them. Eunuchs, as my father liked to say. Geldings. I was popular with geldings, darling. Now even the ballless hate me. I'm a fat old mess. Jimmy! Is Jimmy here? Have you seen Jimmy, tough guy? Can't say that I have. Well, when you see him, punch him for me, will you? Bloody little man's late with my cocaine. Just what exactly are we doing alive? It's a mystery to me. No mistake. You got any ideas, big man? No, not really. Well, at least you're honest. All my life I've been surrounded by morons claiming to know the answer to that question. Liars. Bloody lot of them. Narcissi, all of them. It's the great American sickness, vanity. I'm very drunk.
Com base nos seus diálogos, nós podemos descobrir algumas coisas interessantes sobre a sua vida. A primeira é que ela está sempre procurando um tal de Tom e Jimmy. Ela descreve esse Tom como um catamita, e assim como você, eu não sabia o significado disso, por isso eu recorri ao pai dos burros. Eu admito que a resposta me chocou um pouco, então eu vou me furtar de fazer essa explanação aqui, deixando essa tarefa para algum de vocês aí nos comentários. Já sobre o Jimmy, ele é simplesmente o seu fiel e inofensivo traficante, responsável por fornecer a sua tão amada cocaína. Comparada ao rótulo do Tom de catamita, a profissão de traficante do Jimmy parece totalmente inocente, e além de ser uma filantropa e apreciadora de artes, ela revela que também tem a escrita como um dos seus hobbies, já que revela ter escrito um romance de 30 páginas, mas desistiu do trabalho por estar matando os protagonistas de tédio, então ela optou por queimar o livro. Mas ela não é excessivamente crítica apenas às suas obras, já que também fala mal do último romance do escritor Evelyn Miller, dizendo que ele é de uma simplicidade pífia. E assim como John, ela também teve a oportunidade de conhecer o Evelyn Miller. Inclusive, ela fala que existe um rumor na Universidade de Yale de que ele tinha um pênis pequeno, e querendo confirmar essa informação, ela pediu para o Evelyn Miller lhe mostrar o seu pacote, pedido esse que o escritor obviamente negou, causando a fúria da Lillian, que depois disso começou a falar que o homem era um, abre aspas, um homossexual com nome de mulher que prefere observar árvores a peitos de mulheres, fecha aspas. O que provavelmente aconteceu é que a Lillian deve ter tentado dar pro escritor, já que assim como ela fala na festa do prefeito, ela é uma meretriz, e como recebeu uma negativa, começou a desferir essas ofensas contra o homem. Mas o Evelyn Miller não é o único intelectual de Yale que a Lillian fala mal, já que ela também xinga o antropólogo Harold McDougall. And what about that other fellow, Harold McDougall, the anthropologist? My cousin says he's an even bigger moron and a drug addict. Oh, are any of you drug addicts? I wish I knew more. Can't get enough of this stuff. Você deve se lembrar dele da minha série de Red Dead 1, já que ele é o professor que estuda os índios nativos americanos de Nova Austin. Eu não sei vocês, mas desta vez eu sou obrigado a concordar com a Lillian. Em suma, a Lillian é nada mais e nada menos do que uma NPC de figuração. Ela serve apenas para adicionar mais vida ao universo do jogo, da mesma forma que o veterano Mikey, o cientista Malcolm McIntosh, entre outros. Embora não haja pistas nos arquivos do jogo, alguns falam que ela provavelmente se trata de conteúdo cortado, já que, devido à personalidade marcante da personagem, seria bem legal se houvessem missões secundárias com ela. Mas agora eu quero escutar a tua visão, então deixa ela aí nos comentários, dizendo se tu acha ou não que a Rockstar removeu missões com a Lillian no jogo. Também já fala se tu acha ela irritante ou não, embora eu já tenha uma boa ideia de como serão as respostas. E para encerrar o vídeo com chave de ouro, eu vou falar do tópico sugerido pelo inscrito developer Tyler, que me fez uma das perguntas que, apesar de ter uma resposta previsível, é uma das que eu mais recebo aqui no canal. O que acontece se usarmos uma bandana na missão do Thomas Downs? Isso impede o Arthur de ser infectado com a bactéria da tuberculose? E apesar desse vídeo aqui não ser da série de possibilidades nas missões, onde eu testo todas as alternativas e possibilidades das missões da história, eu vou abrir uma pequena exceção e responder essa pergunta. Durante a missão de cobrar o Thomas, tu até pode equipar a bandana no rosto do Arthur, mas no instante que tu chegar perto da plantação onde ele tá trabalhando, o Arthur vai baixar ela para o pescoço automaticamente. E caso tu dê uma despertalhão e tente equipar ela de novo, vai descobrir que o jogo simplesmente trava a opção. Então a partir desse momento tu não pode mais equipá-la. Mas claro que essa limitação é definitiva apenas nos consoles, já que caso tu use um mod na versão de PC, será possível manter a bandana no rosto do Arthur mesmo com o jogo obrigando a atirar. Nesse caso, a cutscene vai rolar com o Arthur estando com o rosto supostamente protegido, mas é óbvio que isso não vai evitar o Arthur de ser infectado, já que o jogo vai considerar que ele está sem bandana. É impossível mudar isso, pois o roteiro do jogo é definitivo. Imagina só, cara, se fosse possível prevenir o Arthur de pegar essa doença. Não só o script dessa missão iria mudar, mas sim todo o restante do jogo, principalmente durante o capítulo 6 e o epílogo, já que a principal razão para a morte do Arthur é a tuberculose, já que ele está completamente sem forças na reta final, enquanto
está lutando com o Micah. Alguns até podem questionar se não é possível matar o Thomas. Bom, caso tu tente fazer isso durante a missão, tu vai perceber que simplesmente não tem como dar dano nele. Eu até tentei dar um tiro de rifle de ferrolho, mas o cara continuou vivo. Depois disso, o jogo me impediu de usar armas e eu tive que progredir na história normalmente, deixando ele vivo. Mas nós também podemos encontrá-lo em Valentine, já que no começo do jogo nós podemos vê-lo distribuindo panfletos de caridade na cidade. E como era de se esperar, o jogo também não nos permite agredi-lo. Tu até pode tentar burlar essa limitação atropelando ele com um cavalo ou carroça, mas aí tu vai descobrir que ele é simplesmente invencível. Tu até pode tentar burlar essa limitação atropelando ele com um cavalo ou carroça, mas aí a gente vai esbarrar naquele velho obstáculo de que ele é invencível. Então a chance de matá-lo antes da missão de cobrança também é zero. E mesmo que tu consiga matá-lo, seja através de algum bug ou mod, nós vamos decair na mesma questão da bandana, já que isso seria burlar o roteiro do jogo. Mas e tu, já tinha se perguntado se era possível matar o Thomas Downs? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu o conteúdo e deseja apoiar o crescimento do canal, considera se tornar um membro do canal do OEG. Além de vários benefícios, tu também concorre a sorteios mensais. Neste mês, os membros estão concorrendo ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa. Além do guia oficial em capa dura, ele também inclui um guia de estratégia para o 100%, além de 2 pôsteres exclusivos para a tua coleção. Mas se tu preferir esse combo em mãos o quanto antes, saiba que tu pode acessar o site oficial da Editora Europa através do segundo link da descrição. Ao finalizar a tua compra, tu pode utilizar o cupom AEG5 para garantir um desconto especial para adquirir o teu guia oficial pelo melhor preço possível. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar um convite especial para todos vocês. Assistam a playlist oficial do OEG sobre as teorias no universo Redemption. Eu te recomendo o vídeo sobre o Thomas Downs, onde exploramos indícios intrigantes da sua possível participação na criação do mutante artificial. Para assistir o vídeo, basta clicar no card que está aparecendo aí na tela para fazer uma verdadeira maratona e se aprofundar ainda mais nesse universo incrível que é o Red Dead. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!